Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Bom dia. Há um sentimento que paira provavelmente sobre todos nós, em maior ou menor medida, dependendo do momento da sua vida, dependendo das experiências que você já teve nas várias áreas da sua vida, sobretudo naquela que nós temos focado aqui um pouquinho mais, na vivência do seu cristianismo, bem como na sua capacitação ministerial. O medo de passar despercebido ou o medo de passar em branco nessa vida, de não ser tão efetivo ou de não ser tão significativo num contexto ministerial ou na vida de tantas outras pessoas. Interessante conversando com alguns de vocês que começaram o seminário um pouquinho mais tarde, né, já com alguma idade. Quantas não são as vezes que vocês pensam ou falam que deveriam ter começado antes, deveriam ter vindo antes, quanto tempo perderam em função de diversos motivos. Não vou entrar tanto nos méritos disso, entendo perfeitamente que Deus direcionou a sua história de tal forma a chegar aqui no exato momento que Ele intencionava, mas essas preocupações refletem muito bem esse medo que nós temos de sermos inefetivos ou de não sermos tão eficazes assim na vida. E aquela música do Titãs parece que de vez em quando paira nas nossas mentes, né? De ao final da vida olharmos para trás e chegarmos à conclusão que deveríamos ter feito mais isso, deveríamos ter feito mais aquilo, ou nos envolvido mais com aquelas pessoas, ou nos dedicado mais a uma determinada área. Aquela música epitáfio. Ela é real na vida de muitas pessoas, que chegam ao final da vida e olham para trás e tentam peneirar alguma coisa daquilo que fizeram para verem se sobra alguma coisa realmente significativa ou importante. Esse é o sentimento de alguns aqui quando voltam dos estágios, quando voltam nos ministérios de final de semana, e veem pessoas que estão fazendo muito mais do que vocês, com muito menos capacidade ou com muito menos formação. Vocês que já foram para alguma viagem transcultural, num campo missionário extremamente inóspito, sem qualquer recurso disponível, e pessoas sendo tremendamente usadas por Deus para um ministério que nenhum de nós imaginava encontrar naquele local, ou que chamaríamos de fim de mundo. E diante dessas circunstâncias, há uma grande preocupação, ou deveria haver em nós, do que é que temos feito das nossas vidas, ou como é que nós temos conduzido-as de tal forma a aproveitarmos frutiferamente, ou com extrema dedicação, cada momento que o nosso Deus nos proporciona. O problema é que nessa discussão, ou nesse questionamento, nos voltamos para aquela séria tendência que temos de acharmos que essas coisas acontecem, ou a frutificação, ou a eficácia, eficiência, seja lá o que for, no ministério ou na vida espiritual, dependem dos nossos esforços, dependem das nossas capacidades. E na sequência do nosso texto aqui de 2 Pedro, capítulo 1, Pedro parte do pressuposto de que todas as coisas já nos foram doadas. Portanto, o simples lançar mão destas coisas que foram doadas já nos levam a uma vida frutífera, a uma vida operante para a glória de Deus. Ou seja, frutificação de vida com Deus, frutificação de realidade ministerial, não é simplesmente resultado dos nossos esforços, capacidades, ou que seja até da formação teológica no seminário, mas por quem já somos e aquilo que já temos em Jesus. Eu quero ler o parágrafo todo, de novo, embora só vá lidar com o verso 8 ao 11, mas quero ler do 3 ao 11. E quando chegarmos no verso 8 ao 11, preste atenção que Pedro começa cada verso com uma conjunção explicativa ou causal. A causa de algo, a razão de algo, o porquê de algo. 4 razões ou 4 explicações aí do porquê é possível ser operante, eficaz, frutífero na vida com Deus, em função do que Jesus já nos deu ali na cruz do Calvário. Verso 3. Visto como pelo seu divino poder
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Preste atenção, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pelo divino poder de Deus, todas as coisas já nos foram doadas, ou seja, já temos potencialmente em nós absolutamente tudo o necessário, tudo aquilo que é suficiente para essa vida frutífera ou operante, como Pedro menciona aí no verso 8. Na verdade, no verso 8 ele menciona o oposto, né? Uma vida inativa, uma vida inoperante, uma vida infrutuosa. E Pedro diz que todas essas coisas necessárias já nos foram dadas, por isso lancem mão delas. Porque se estas coisas existirem em vocês e aumentando cada vez mais, fazem com que vocês não sejam inativos nem infrutuosos. Interessante a preocupação aqui de Pedro, até pela construção da ideia, que ele não está interessado em que aqueles crentes demonstrassem essas virtudes pontualmente, ou apenas em um determinado momento de suas vidas, como se alguns momentos da vida fossem mais importantes do que outros, como se essas virtudes fossem mais necessárias em determinadas circunstâncias e não tanto em outras. A ideia do existir em vós é existir qualitativamente, que vocês sejam qualificados constantemente por essas coisas. Que vocês não sejam reconhecidos simplesmente por terem alguma atitude virtuosa, ou alguma atitude de piedade, ou algum momento de domínio próprio. Pelo contrário, que as vidas de vocês sejam constantemente qualificadas ou caracterizadas por essas coisas. Ela faz contraste, essa ideia do existir faz contraste com qualquer temporalidade da virtude. Como se a virtude fosse real simplesmente porque eu a externalizei num determinado momento. Não, elas existem em vocês são definidos por elas, vocês são qualificados por elas. É por isso que domínio próprio, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade, amor, seja lá o que for aqui dessas virtudes do verso 5 a 7, não deveriam ser ações isoladas do nosso cristianismo, mas as maneiras pelas quais nós demonstramos a realidade do nosso cristianismo. Sim, tomam tempo no espaço, ocupam uma determinada ação ou um determinado período, em termos de externalização, não em termos de uma realidade existencial independente das nossas ações. Pedro quer que aqueles crentes entendam que uma vida frutífera consiste não tanto no que fazemos para Deus, mas em como vivemos aquilo em que Deus já nos tornou em Jesus. Isso é vida frutífera. Essas duas palavras, infrutuosos e inativos, são constantemente usados no Novo Testamento de uma forma bem negativa. Gente ociosa, gente que não tinha o que fazer da vida, gente que ficava em casa, um dos usos da palavra, gente que ficava em casa ociosa e, portanto, maquinando o mal, pensando no mal que poderia fazer. Ou gente desocupada, que não trabalhava, que ficava ali parado na praça, simplesmente contemplando as coisas, não fazendo nada, não era efetivo, não era operante, não tinha um trabalho, digamos assim. E Pedro, quando diz, quando estas coisas existirem em vós e aumentando,
elas farão com que vocês não sejam inativos. Ou seja, a vida virtuosa em Cristo sempre nos traz algo correto a ser feito diante de Deus e diante de pessoas. Nunca nos deixa ociosos. Sempre nos desafia a esse pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Oséias falou lá atrás, né? Que o grande desafio dele era conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. Aquilo que o próprio Jesus disse ser um preview da vida eterna, conhecer a Deus e o seu Filho Jesus. É a oportunidade que temos de, à semelhança de Cristo, nas nossas atitudes, sermos moldados à imagem dele, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na maneira como servimos pessoas, na maneira como demonstramos amor altruísta a pessoas que não têm qualquer condição de nos retribuir algo, seja num contexto ministerial na igreja, ou seja ali, talvez dentro da sua casa, com a sua esposa, seus filhos, seu marido, ou até mesmo no seu quarto ali com os seus colegas. Pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego. Já mencionei rapidinho na minha última mensagem com vocês, que embora a figura da cegueira ao longo da Bíblia seja, em termos espirituais, uma figura ruim, e aqui ela é usada nesse sentido ruim, Pedro não está falando de incrédulos e nem está falando de crentes carnais. Não faz sentido aqui. Até porque o uso da figura aqui da cegueira é da inabilidade de compreensão, não da inexistência do conhecimento. É da falta de consciência de um conhecimento que foi dado. E, portanto, é incapaz de enxergar longe. É isso que ele diz quando ele fala, vendo o sol que está perto. A palavra aqui é miopia. Exatamente miopia. E quem tem miopia sabe que miopia é uma doença, é um problema dos olhos que fazem com que imagens distantes sejam formadas na frente da retina e não na retina. Por isso você vê imagens distantes distorcidas, ou você não as enxerga corretamente. Quem não vive a realidade das virtudes que já tem em Cristo é incapaz de enxergar a vida além do momento em que vive. Por isso nunca se apropriará das preciosas e muito grandes promessas, como Pedro fala no verso 4. Por isso nunca vai considerar a vida da qual Deus já o tirou por meio de Cristo lá atrás, se esquecendo da purificação dos pecados de outrora. Ou seja, pessoas míopes só enxergam o próximo passo. Elas só enxergam a vida no momento em que ela existe, no momento em que ela acontece, naquele exato momento. Não conseguem nem olhar de onde Deus as tirou, muito menos para onde Deus está levando. E ela acha, então, que efetividade é se debater desesperadamente, fazendo alguma coisa para se justificar ou se salvar no presente. Fazer cada momento valer a pena. Essa é a ideia do carpe diem, pessoal. Fazer cada momento valer a pena. Mas numa perspectiva bíblica, a gente não vive carpe diem. Porque a gente não vive simplesmente pelas coisas que vê de imediato. A gente vê de onde Deus nos tirou. Por isso que Pedro fala, se esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. A gente vive, inclusive, em função da obra redentora de Cristo lá atrás, que foi o que mudou radicalmente a realidade das nossas vidas e a história delas, de tal forma a sermos quem somos hoje, termos o que temos ou fazermos o que fazemos. Lembre-se constantemente disso. A tua efetividade ministerial não é porque você é capaz de entreter pessoas, de pregar a elas ou de executar excelentes programas. Isso não é efetividade ministerial. Incrédulos são capazes de fazer isso. E, eventualmente, até de pregar bem, embora não crendo em absolutamente nada do que prega. Isso não é sinônimo de efetividade. Efetividade, operância, frutificação diz respeito a muito mais o viver a tua vida com Cristo, servindo da maneira como Ele te capacitou, do jeito para o qual Ele te planejou, ou como Paulo diz, né? Ele, como obra-prima dele, te predestinou, te escolheu para a prática das boas obras.
do que propriamente fazer as coisas por uma simples capacidade técnica. O seminário é capaz de te dar capacidade técnica. O seminário é capaz de te oferecer oportunidades ministeriais. O seminário é capaz de te formar numa série de áreas. Mas o seminário é incapaz de te fazer a você, por você mesmo, frutificar ministerialmente e espiritualmente, porque isso não é técnica. Isso é dependência daquilo que Deus já te deu em Jesus. Uma consciência profunda da obra de Cristo na sua vida é fundamental para te ajudar a viver essa realidade, seja em que contexto for. Então a pergunta básica é: como um salvo e redimido, como é que eu frutifico e sou operante para a glória de Deus nesse local? Esteja você num final de semana de ministério, esteja você numa sala de aula, esteja você dirigindo o seu carro, fazendo o seu trabalho ou servindo pessoas num campo transcultural, a pergunta é, tendo em vista quem Deus já me tornou em Jesus, como é que eu sou operante e frutífero nesse local? Tem um livro que eu gosto muito sobre ministério pastoral, que a tese básica do autor é: floresça onde Deus te plantou. Estou dizendo que a técnica não seja importante, que a sua formação não seja necessária. Sim, isso te dá habilidade, mas isso não produz espiritualidade. A espiritualidade, como sinônimo de piedade aqui, é a vivência dessas virtudes em Cristo. Porque se você não as vivencia, se você não as externaliza, você está cego. Com a mente, com o conhecimento perturbados o suficiente a te impedirem de olhar para trás e ver a purificação de outrora e olhar para frente para as muito grandes promessas de Deus para você em Jesus. Aquilo que eu já mencionei aqui. Esqueça de onde Deus te tirou e para onde Ele está te levando, e a sua vida no presente não fará qualquer sentido. Se esqueça de quem você era antes de Cristo e em quem Deus te tornará na volta de Cristo, e você achará que cada momento presente é uma simples justificação de alguma coisa que você supostamente tem a dar para o mundo. Seja o ensino de pessoas, seja servi-las. Se tudo isso não for feito ou não for desempenhado como reflexo da tua vida em Cristo, em nada é diferente do ativismo dos incrédulos. Em nada. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior. Você deve se lembrar que essa palavra diligência já foi usada no verso 5, e é uma palavra toda especial na teologia de Pedro, e aparecerá ainda outras vezes na carta, que fala sobre a disposição, o anseio latente de alguém por algo. Um desejo entregue que te leva a não apenas desejar conceitualmente, quanto se entregar totalmente até alcançar o algo desejado. Então procurem com diligência cada vez maior, com entrega cada vez maior, com dedicação cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. É interessante que Pedro não diz construir a vossa vocação e eleição, e nem conquistar. A ideia aqui de confirmar é, a partir de um determinado fundamento já estabelecido, desenvolver a sua vida a partir desse fundamento. Você não constrói a tua vida cristã. Como eu já falei, você desfruta da tua vida cristã. E na medida em que você vive a tua vida cristã em Jesus, tornando-se operante e frutífero, você confirma a sua vocação e eleição. Você não é conhecido por suas atitudes cristãs diante de Deus. Você não é conhecido por Deus por causa das suas atitudes cristãs. Você é reconhecido por Deus como um cristão por causa do fundamento que é Cristo já estabelecido na sua vida. E o teu desafio agora é frutificar isso, é desfrutar disso, é externalizar isso.
Vocação e eleição são dois daqueles termos que produzem algum pavor na história da teologia. Primeiro porque pastores e missionários roubaram para si o termo vocação, achando que diz respeito muito mais à função do que uma identidade. Não, vocação é quem você é em Jesus, é o chamamento de Deus para o seu pertencimento em Cristo, independente de qual seja a tua função no mundo, na igreja, num campo missionário, seja lá o que for. A tua vocação é para pertencer a Cristo. Por isso, nunca pense que a tua qualidade diante de Deus é por causa do quantas pessoas você está alcançando num campo missionário. Porque Deus te qualifica em Cristo, não pelas suas atividades. Por isso você precisa entender aqui frutificação e operância no verso 8, não como coisas que fazemos, mas como demonstramos a vida que temos em Cristo. E eleição é aquele significado que a gente usa mesmo na teologia, do qual não deveríamos nunca nos apartar, a escolha pré-temporal de Deus daqueles que chegarão à fé em Jesus. Deus vos escolheu antes da fundação do mundo. Foi isso que Pedro disse em 1 Pedro 1. Deus separou vocês para isso. Deus os escolheu para estarem em Jesus. Não é acidente de percurso, muito menos resultado das suas próprias escolhas. Na verdade, vocês se encontram no exato ponto onde Deus desejava que vocês se encontrassem, conduzindo a totalidade das vidas de vocês. Era o Deus que os conhecia muito antes da salvação em Jesus, porque Deus os escolheu. Então, na medida em que eles vivessem essa vida frutífera, essa vida operante com Cristo, essas virtudes, eles confirmavam, eles demonstravam, eles atestavam a realidade de tudo isso, da vocação e da eleição. Embora aqui a construção seja vocação e eleição, a gente sabe, obviamente, especialmente pelo texto de Paulo em Romanos 8, que a eleição precede a vocação. A eleição precede o chamamento. A vocação aqui é aquele momento em que Deus te chamou para pertencer a Cristo, no momento que você foi salvo por Jesus. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Essa palavra tropeçar é usada no Novo Testamento no sentido de cair em pecado. Aquilo que eu digo, que pecado para um cristão é um lapso, é uma queda, não uma constância. É um deslize consciente nas nossas escolhas, não a realidade ou a rotina da nossa vida cristã. Por isso que eu mencionei na mensagem passada que é incompatível a ideia de crentes carnais com a nova realidade em Cristo. É incompatível. Porque pessoas que já têm todas as coisas doadas por Deus para viverem o cristianismo, que já estão radicadas em Jesus, em que na vivência disso confirmam ou demonstram a eleição e vocação, pessoas que não vivem desta realidade, no mínimo, deveríamos questionar a realidade da vida delas em Jesus. Porque o normal é frutificar. O normal é viver Jesus. Isso é o normal, não é a surpresa. Por isso que nunca deveríamos nos surpreender com qualquer um dos nossos atos de santidade, porque na verdade deveria ser a normalidade da nossa vida em Jesus. Por isso que Deus não se impressiona com a nossa piedade, porque a nossa piedade é a simples confirmação da nossa eleição e vocação em Jesus. Então, quando temos essas coisas, quando procedemos desta forma, e proceder aqui, de novo, não é uma ação isolada, mas é uma realidade constante, natural. Não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra suprida é exatamente a mesma traduzida por associai no verso 5. Ou seja, já nos está garantida a entrada no reino eterno. Já está garantida. Mas o desfrute da vida cristã, até chegarmos lá, depende em grande medida do como vivemos no tempo presente. Tuas ações presentes não determinam o desfrute da glória eterna, mas as suas atitudes presentes determinam a qualidade com que você viverá a vida até a glória futura. Eu lembro uma vez conversando com um médico, e a gente estava conversando, um amigo, um cardiologista,
E a gente estava conversando sobre comer gordura e tudo mais, aquelas coisas que todo mundo faz e gosta, ou deveria gostar, caso você seja humano. Aí eu disse o seguinte para esse amigo: não, porque já está determinado o dia da minha morte. Creio nisso. Não irei nem um momento antes, nem um momento depois, e para mim isso não é determinismo nem fatalismo. É a soberania de Deus que governa não apenas os macro eventos da história, senão também seus micro detalhes. Nem por isso somos simples obra do determinismo de Deus. Eu estava conversando com ele e tal. Eu falei, então se eu comer isso daqui, isso não vai adiantar minha morte. Aí ele disse o seguinte: é verdade, Elber, não vai adiantar sua morte, mas pode determinar com que qualidade você chegará até a morte. Me parece que seja isso, que Pedro esteja dizendo. As tuas ações no presente não determinam a entrada ou não no reino eterno de Jesus, mas o quanto você desfrutará da tua vida com Jesus até entrar. O como você viverá e será frutífero e operante no tempo presente. Porque lá, pessoal, essa não será a oportunidade. Lá nós não seremos frutíferos, no sentido de fazermos algo, de operarmos algo ou desempenharmos algo. Aqui é o tempo. Portanto, entenda as oportunidades que Deus tem te dado para frutificar Jesus, desfrutar da comunhão com Ele e, com isso, na vivência dessas virtudes, confirmar a sua eleição e vocação. Encerro dizendo: não avalie tua frutificação em função das coisas que você faz ou desempenha tecnicamente, mas o como você evidencia a tua vida em Jesus, em quem Ele te tornou, para a glória de Deus, que seja diante de pessoas. Podemos orar? Deus, muito obrigado pela manhã de hoje, obrigado por esse dia bonito e também pela tua palavra que nos relembra quem somos em Jesus, de onde Ele nos tirou e para onde Ele está nos levando. Nos ajude por isso, ó Deus. Apesar dessa segurança que pode nos confundir muitas vezes com o relaxo e a indisciplina, nos ajude a viver uma vida frutífera, uma vida que demonstra e confirma essa eleição e vocação na vivência das virtudes cristãs, onde essa frutificação para a tua glória impacta a vida de pessoas e, por meio delas, outras também sejam alcançadas para Cristo. Nos ajude, a Deus, a aguardar com ansiedade e dedicação pela volta do nosso Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor tem de promessas preciosas sejam cumpridas definitivamente. Oramos assim em Cristo. Amém. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.